face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem. A paz do Senhor, meus irmãos, queridos alunos da nossa EBD. Cumprindo as regras de isolamento social, a gente vai estar lecionando a lição de número 3 através dessa videoaula. E a gente vai estar disponibilizando esse material nas plataformas digitais da nossa igreja, ou no Facebook, ou no grupo de WhatsApp. Você vai ter acesso a essa aula de hoje. A aula de hoje tem por título Eleição e Predestinação. O texto áureo está lá em Efésios, no capítulo 1, e no verso 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, no capítulo 1, do verso 4 até o verso 12, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O objetivo geral da lição de hoje é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Os objetivos específicos são 3. A gente pretende alcançar esses 3 objetivos na lição de hoje. O primeiro objetivo específico é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Vamos fazer a introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Assim como a revista sugere o comentarista, a gente vai estar analisando a doutrina da eleição e predestinação numa perspectiva pentecostal. A gente não pretende aqui esgotar o assunto, a gente não tem essa pretensão e nem essa capacidade, até porque é um assunto que é debatido há séculos, tá? Então a gente vai ter aqui uma visão panorâmica do que a Bíblia fala sobre eleição e predestinação. É como a gente tirar uma foto, né? A gente vai tirar uma foto e a gente não vai dar o zoom para tirar essa foto mais de perto, mas a gente vai estar configurando essa câmera na foto panorâmica, ou seja, de um lado para o outro, de uma forma geral, o que a Bíblia ensina sobre eleição e predestinação. O tópico 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O editor da Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo.
segundo a sua presciência. Para que a gente venha entender mais sobre esse assunto, é necessário a gente fazer algumas perguntas, ou surgem algumas perguntas. Por exemplo, o que é eleição numa perspectiva bíblica? Como que ela se deu? Tá? A eleição ela é um ato gracioso de Deus escolher os homens para a salvação quando este crê e confessa a Cristo. Nós temos uma referência bíblica que eu separei aqui, que se encontra em João, no Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 42 e 43. Fala a respeito disso. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então aqui nós vemos a importância de crer e confessar a Cristo. Quando aconteceu essa eleição? Em que momento que acontece essa eleição segundo a Bíblia? Será que eu sou eleito no momento em que o pecador levanta as mãos demonstrando arrependimento? Será que é nesse momento que acontece a eleição? Segundo o que a Bíblia ensina, não. A Bíblia diz que nós fomos eleitos, assim como está escrito no livro de Efésios, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Tá? É nesse momento em que nós fomos eleitos, segundo a presciência de Deus. E o que é presciência? Presciência é ter conhecimento do futuro. Como Deus conhece o futuro, Ele pode anunciar. Um exemplo de que Deus tem um conhecimento prévio era o ofício profético. Sempre que Deus colocava em curso um acontecimento relevante, Ele escolhia alguém para anunciar e interpretar esses acontecimentos. Eu separei uma referência bíblica para mostrar essa presciência de Deus e esse anúncio prévio de Deus. Em Isaías, no capítulo 48, verso 5, diz assim: Por isso te anunciei e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas. Isso é presciência. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Aqui a gente já surge uma pergunta, né? Eu sou eleito pelos meus méritos? Eu sou eleito pelas minhas boas obras? De nenhuma maneira, a Bíblia não afirma isso. A Bíblia diz que nós somos eleitos pelo arrependimento prévio e pela fé em Cristo Jesus. E essa é uma iniciativa divina através da cruz. Sendo assim, nós somos eleitos para as boas obras e não pelas boas obras. Vamos para o ponto 3. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, significa separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Significa que nós não pecamos, viver essa vida santa e irrepreensível? Não. Significa que nós não podemos viver na prática do pecado. Ponto 4. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo e de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Para fechar o tópico 1, eu vou ler aqui a síntese desse tópico. A eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Tópico 2.
Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, termo grego prorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Aqui nós entendemos o que significa predestinação. Predestinação literalmente significa determinar o futuro. Ou seja, Deus ele criou todas as coisas e ele determinou o futuro dos salvos. Ponto 2. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor no Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Filhos por adoção. A Bíblia diz que todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que são aceitos por Ele, são feitos filhos de Deus. Esse processo de adoção, ele já teve início. A partir do momento da nossa conversão, nós fomos adotados em Cristo Jesus, por filhos de Deus. Mas será que esse processo já é pleno? Será que esse processo já se findou? Vamos ver o que diz Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nós entendemos que esse processo de adoção ele só vai se findar com a glorificação do nosso corpo, com a redenção. Um outro texto que a gente pode citar também sobre a adoção de filhos está em 1 João, no capítulo 3, no verso 2, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Síntese do tópico 2. Em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Quais são os privilégios da adoção? Primeiro, nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Isso já significa algo muito sublime nas nossas vidas.
Sabemos que nós temos um Deus que é o nosso Pai eterno e que cuida de nós em todos os aspectos de nossas vidas, que nos criou e que sustenta com uma destra da sua justiça. Segundo, nós somos co-participantes de Cristo em todas as bênçãos espirituais. Nós participamos de todas as bênçãos prometidas a Abraão. Nós adentramos para dentro dessa promessa e nós começamos já a usufruir dessas promessas espirituais em Cristo Jesus. Tópico 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Ponto 1. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Logo, nós entendemos que não há uma dupla predestinação, ou seja, que Deus tenha destinado uns para o céu e outros para o inferno. Nós entendemos que a predestinação ela está relacionada à salvação. Salmo de número 9, no verso 17, vai dizer que os perversos serão lançados no inferno, porque eles se esqueceram de Deus. Ou seja, aqueles que deliberadamente rejeitaram o sacrifício de Cristo na cruz, não aceitaram o senhorio dele nas suas vidas, esses serão condenados. Mas não que Deus tenha determinado isso, mas eles fizeram isso deliberadamente por suas escolhas. Um outro exemplo bíblico que a gente pode citar é o exemplo de Judas Iscariotes. Se a dupla predestinação ela fosse bíblica, e se isso fosse verdade, a Bíblia deveria dizer que Deus deu a Judas o desejo de trair a Jesus. No entanto, ela diz ao contrário. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 2, que o diabo colocou no coração de... Um outro exemplo bíblico que a gente pode citar é o exemplo de Judas Iscariotes. Se a predestinação dupla fosse bíblica e se ela fosse verdade, a Bíblia deveria dizer que Deus colocou no coração de Judas para que ele traísse Jesus, quando na verdade ela diz o contrário disso. No Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 2, nós vamos ver que foi o diabo quem colocou no coração de Judas para que ele traísse o Mestre. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos a Ele. Síntese do tópico 3. A predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Bom, feito algumas observações em cima do tema proposto, eu vou ler a conclusão para a gente encerrar a aula de hoje. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Nós encerramos a aula de hoje aqui, a lição de número 3. Espero brevemente ver os irmãos na nossa aula presencial. Se Deus quiser, isso tudo vai passar.
e nós vamos poder cantar o hino da vitória. Paz do Senhor, fique com Deus.